A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. 14 de junho, sexta-feira. Estamos gravando externamente para que toda semana você possa refletir sobre um capítulo do Apocalipse. Hoje, na próxima sexta-feira, nosso objetivo é explorar o significado e o simbolismo dos 7 selos descritos por João no capítulo 6 e como eles se aplicam tanto no contexto histórico quanto às interpretações contemporâneas. No decorrer dos vídeos, descobriremos quais eventos ocorrem à medida que o Cordeiro rompe os selos. Preparados? Vamos em frente então. Em nosso último vídeo falamos sobre um livro selado que estava nas mãos de Deus. Foi declarado que ninguém podia abrir o livro e por isso João chorava muito. Hoje descobriremos quais eventos ocorrem à medida que o Cordeiro abre os selos. Na abertura de cada selo se vê um paralelismo com os eventos já descritos nas 7 cartas às igrejas. São aspectos de um grande conflito envolvendo as forças do bem e as forças do mal, visto de um outro ângulo. Há um princípio fundamental de repetição ao se estudar as profecias do Apocalipse. Elas não são sucessivas, mas repetitivas, isto é, elas refluem cobrindo de novo os mesmos períodos de tempo. Os 7 selos, por exemplo, como as 7 trombetas que veremos em futuros vídeos, cobrem o mesmo período de tempo das 7 igrejas. Enquanto as 7 cartas das 7 igrejas tratavam da situação interna das igrejas, os 7 selos destacam aspectos externos da igreja cristã, seus triunfos e fracassos. Tudo bem até aqui? Cavalos e carros simbolizam mensageiros da parte de Deus. Quando Jesus abre os primeiros 4 selos, cada um dos 4 seres viventes diz a João: "Vem!". Isso indica que cada cavalo estava sob a orientação de um dos 4 seres viventes, respectivamente. Quando o selo era aberto, cada cavalo com o seu cavaleiro saía para cumprir sua missão. Quando o primeiro selo foi aberto, João viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Esta imagem é um belo símbolo das vitórias do Evangelho no primeiro século. Podemos comparar a abertura deste primeiro selo com o período da igreja de Éfeso, que vai do ano 31 d.C. até cerca do ano 100 d.C. Na abertura do segundo selo, João vê um cavalo vermelho. Esta cor está associada na Bíblia às guerras e à mortandade. Este cavalo, ou melhor, este cavaleiro, bem pode representar o Império Romano na pessoa de seus imperadores durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos, vítimas da intolerância para com a sua fé em Deus. Ao segundo cavaleiro foi dada a ordem de tirar a paz da terra e levar os homens a se matarem. Este conjunto de informações indica que após a primeira e mais pura era do cristianismo, o espírito de amor e paz deveria retirar-se da igreja e ser substituído por um espírito de controvérsia, instigando os cristãos a se destruírem uns aos outros. Este selo corresponde ao período da igreja de Esmirna, que testificou o martírio de milhares por amor ao evangelho. O período do segundo selo se estende desde a morte de João, por volta do ano 100 d.C., até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, pelo imperador Constantino, em 313 d.C. Esse edito declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição e devolvendo os lugares de culto e as propriedades que tinham sido confiscadas dos cristãos. Assim, foi dado ao cristianismo estatuto de legitimidade e a igreja respirou um breve período de paz. Se o cavalo branco do primeiro selo representava a pureza do evangelho que avançou vitorioso nos dias de Éfeso, o preto deve significar o contrário. Neste período houve a união da religião e o poder civil, quando Constantino, em 313 d.C., oficializou o cristianismo como religião do Estado. Se o cristianismo havia conquistado Roma, agora Roma conquista o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo envolveu o cristianismo e várias doutrinas pagãs penetraram na igreja cristã. Foi um período de trevas morais, apostasias e erros doutrinários. O cavaleiro trazia em sua mão uma balança. A balança na Bíblia é um símbolo de julgamento. Ao tempo do cavalo preto havia uma mensagem de advertência do juízo vindouro, onde cada alma será pesada e, se não se arrepender, será achada em falta.
Aparece ainda uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário normal por um dia de trabalho. Com ele você poderia comprar uma medida de trigo, cerca de 650 gramas, ou 3 medidas de cevada, quase 2 quilos. A cevada era consumida apenas pelos mais pobres, um tipo de alimento bem inferior ao trigo. Em tempos normais, 1 denário comprava 24 medidas de cevada, mas aqui só compram 3, ou seja, estava havendo escassez de alimento. Isso representa fome espiritual. O trigo é símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus e do povo de Deus. A cevada se parece com o trigo, mas é um alimento bem inferior. Nos tempos de Roma, servia para alimentar os pobres, ao passo que o trigo era o alimento dos nobres. A cevada, que está associada a doutrinas parecidas, mas falsas, havia em abundância, mas o trigo, que simboliza a doutrina pura, estava em escassez. Então, havia uma escolha a ser feita entre o trigo e a cevada. O indivíduo está com o salário do dia nas mãos e pode comprar uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Cada um deve fazer a sua escolha. O terceiro selo encontra seu paralelo com a igreja de Pérgamo, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo, onde falamos sobre os 3 primeiros selos abertos. Na próxima sexta-feira falaremos sobre os outros selos. Então aguarde, assista e compartilhe. E por falar em vídeo, nesta segunda-feira, não perca mais um vídeo onde abordaremos a 12ª lição do 2º trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.